Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética e eu sou o Comandante Ricardo. No último vídeo falamos sobre corrupção moral, no qual apresentei aspectos dessa forma silenciosa de corrupção e os perigos associados a ela para a sociedade e para o país. Hoje vamos continuar no capítulo 3 do meu livro, tratando-se de corrupção penal. Esta, sim, tipificada no Código Penal e em leis penais especiais, como veremos a seguir. Neste tema, vou deixar de abordar as análises mais técnicas do direito que fiz no livro para deixar o assunto mais didático. Então, vamos lá. A corrupção, como já mencionei em outro vídeo, é uma das facetas da personalidade humana. Ela está sempre presente de forma latente na personalidade das pessoas. Só que, naquelas pessoas em que o caráter é forte, não haverá situação na qual as paixões negativas sejam mais fortes que o controle moral, porque é esse o controle que as mantém subjugadas e inertes. Quando esse controle moral enfraquece ou desaparece, as oportunidades de se corromper, que estão sempre presentes, mas que antes eram ignoradas, são agarradas e aquela corrupção que estava inerte fica ativa e passa a produzir efeitos, inicialmente na forma de corrupção moral e, em seguida, transformando-se em corrupção penal. Mas por que eu faço essa distinção entre corrupção penal e corrupção moral? Primeiramente, como eu já afirmei, a corrupção moral é a porta de entrada para a corrupção penal. Em segundo lugar, porque a corrupção moral é silenciosa e muito difícil de provar. Já a penal, se bem apurada, pode ser demonstrada por meio de provas materiais dos crimes cometidos, sendo desta forma visível à sociedade. O desvio de verba dos pagadores de tributos deixa rastros, mesmo quando as instituições estejam aparelhadas. Uma instituição aparelhada significa que os cargos de controle e de execução dela estão ocupados por indivíduos que normalmente não têm qualificação para estar lá. Ocupam esses cargos por indicação política para apenas servir ao seu partido ou a alguém que os indicou ou nomeou. São apenas cumpridores de ordens, não trabalhando para a população ou para o seu país. O resultado desse aparelhamento é o fato de não haver o controle, a fiscalização, a auditoria para constatar desvios de verba, a medidas para apurar tais desvios, o processo administrativo e a condenação de quem pratica tais desvios ou apuração dos crimes a eles associados. Porque todo o sistema ao qual cabe realizar todas essas verificações tem indivíduos que fazem parte da organização criminosa. Assim, os mecanismos de controle governamentais são anulados. A corrupção penal é aquela em que as ações praticadas pelo indivíduo passam a ser fortemente reprováveis pela sociedade, em razão de considerá-las capazes de causar tamanho dano social, que são inseridas em tipos penais passíveis de fortes sanções jurídicas, privativas de liberdade, bem como multas pecuniárias. Na minha opinião, o crime de corrupção é um dos mais hediondos, porque não prejudica uma ou algumas pessoas, prejudica milhares de pessoas. E, por essa razão, a população brasileira deveria se revoltar de forma veemente contra aqueles que forem enquadrados nesse tipo penal e jamais esquecer tal fato. Mas, infelizmente, os efeitos do crime de corrupção são difusos e a população fica leniente diante dos corruptos porque tais efeitos não as afetam diretamente e, desta forma, não se importam. Porém, esquece-se que muitas pessoas prejudicadas indiretamente, ou seja,
de forma imperceptível, não consegue identificar tais efeitos porque não tem conhecimento ou discernimento para tal. São alguns exemplos dos efeitos da corrupção: falta de saneamento básico, atendimento ruim em hospitais, ensino público medíocre, falta de segurança pública, serviços públicos ruins, etc, etc, etc. Então, a população leniente passa a conviver com os corruptos e até continua votando neles nas eleições. Aí deixo uma pergunta: como um corrupto pode ser reeleito para um cargo público no qual vai voltar a lidar com verbas dos pagadores de tributos? Essa é uma boa pergunta. Cesare Beccaria, nascido em Milão, na Itália, em 1738, e falecido na mesma cidade em 1794, foi um jurista, filósofo e literato. Em seu livro dos Delitos e das Penas, afirmou que não se pode esperar da prática moral qualquer vantagem duradoura se ela não for fundada sobre sentimentos indeléveis do homem. Esses sentimentos são baseados em princípios, valores, virtudes, direitos, deveres e responsabilidades, ou seja, na ética, de que tantos falamos nesse canal, que tem em sua página inicial tais fatores. Para Beccaria, o direito e a moral realizam uma importante interação. No campo ético, a moral promove a base, que é responsável por fornecer os princípios que fundamentam a igualdade entre homens e as finalidades da existência humana. E no campo jurídico, é responsável por reformar uma grande parte das instituições ultrapassadas e criar novas, transfundindo nas leis o sentimento da vida moderna. Em outras palavras, a ética e a moral acompanham a evolução da sociedade e se atualizam. E ele continua afirmando que as leis são as condições sob as quais homens independentes e isolados se uniram em sociedade, porque estavam cansados de viver em contínuo estado de guerra, uma vez que nesse estado de guerra gozavam de uma liberdade efêmera, que se tornava inútil pela incerteza de poderem conservá-la. Ou seja, a vida era instável e sem a possibilidade de se prever o futuro. Eles, assim, sacrificaram uma parte de suas liberdades para gozar o restante com segurança e tranquilidade sob o manto das leis, desde que todos as obedeçam. A soma de todas as porções de liberdade sacrificadas em prol do bem comum forma a soberania de uma nação, que é a base do seu Estado democrático de direito. A corrupção penal no campo estatal está invariavelmente associada ao desvio de verbas provenientes do erário. E, em razão disso, precisa-se disfarçar a sua origem. É por esse motivo que a corrupção penal relacionada ao desvio de verba está quase sempre associada à lavagem de dinheiro, ou seja, um processo por meio do qual os valores desviados ganham uma nova origem, uma origem lícita. Ocorre que, neste século, a evolução dos meios de controle financeiro e fiscal é tal que essas operações têm um grau de sofisticação superior aos mecanismos de controle para obter êxito na legalização de capitais. Mas todo esse controle é anulado quando se aparelha completamente o sistema. Ou seja, em todos os pontos chaves nos quais as irregularidades poderiam ser detectadas, há um membro pertencente do esquema criminoso para impedir que isso aconteça. Um dos meios eficazes de se desvendar esquemas criminosos associados à corrupção é seguir o dinheiro, ou, como os norte-americanos dizem, follow the money. Essa tarefa foi grandemente facilitada, hoje em dia, pelo uso da inteligência artificial, pelos meios de controle dos gastos governamentais. É por essa razão que, quando a prática de corrupção toma um grande vulto, normalmente passa a ser comandada por uma organização criminosa,
Cesare Beccaria nos ensina que um dos freios ao cometimento dos delitos não é a crueldade das penas ou o aumento do tempo de condenação, mas a infalibilidade destas, pois a certeza de um castigo, ainda que moderado, causará sempre maior impressão ao criminoso do que o temor de outro mais terrível, porém associado à esperança de impunidade. Porque os males, embora mínimos, quando são certos, amedrontam sempre o espírito humano, e quanto mais rápida e mais próxima do delito cometido for a execução da pena, tanto mais útil será. Ou seja, o criminoso verá que rapidamente responderá pelos seus crimes, com a certeza da punição, e isso o incentivará a deixar de cometê-los. Constata-se que no Brasil vigora exatamente o oposto desses princípios elencados por Beccaria. Quando ocorre um crime que causa, por exemplo, uma comoção nacional, nossos congressistas legisladores correm para aprovar aumentos de pena e, assim, unirem à sua figura a indignação social para ganharem fama e ficarem conhecidos como aqueles que trouxeram uma solução para o problema. Trata-se apenas de uma medida eleitoreira inócua, uma vez que não ataca as causas do problema. Não tentam fazer funcionar um sistema persecutório profundamente corrompido e ineficaz, porque isso dará muito trabalho. Por outro lado, o sistema judiciário sofre de vários problemas que o tornam extremamente moroso, intrincado, ineficiente e, sendo, por fim, ineficaz, o que provoca a impunidade. O maior incentivo ao cometimento de crimes é justamente esse fator, chamado impunidade. Infelizmente, dependendo de quem está na capa do processo, a impunidade é a regra. Apesar disso, nossos legisladores não aprovam a reformulação do sistema de justiça, reduzindo instâncias e recursos para torná-lo mais célere e eficaz. Quando se aprovam mudanças no nosso sistema processual civil ou penal, essas mudanças são apenas cosméticas. A celeridade judicial é, inclusive, um direito fundamental constante na nossa Constituição em vigor, no inciso 78 do seu artigo 5º, e, portanto, deveria ser a regra, mas não é. Vale lembrar que no raciocínio sistêmico, atacar as consequências de um problema jamais o resolverá por completo, apenas será uma solução paliativa. É preciso atacar as causas de um problema para se ter uma solução definitiva. A postura institucional deve prevalecer os anseios pessoais. O cargo público deve ser maior que a pessoa que o ocupa. A partir do momento em que uma pessoa que ocupa um cargo público, em qualquer dos poderes, deve passar a separar o que é institucional daquilo que é pessoal, essa mistura jamais deverá ocorrer. Essa postura deverá especialmente ser observada no trato das verbas oriundas dos pagadores de tributos, que devem ser sagradas e tratadas com máximo zelo, em respeito daqueles que, com seu esforço e muitas vezes sacrifício, realizaram o pagamento desse tributo. Nas sociedades mais evoluídas, o índice de criminalidade se mantém baixo por várias razões. Acredito que a maior delas é a redução das desigualdades associadas à elevação do nível cultural da população e a prestação de serviços públicos que atendam às necessidades da população e, principalmente, à oferta de trabalho. É por meio dessa oferta de trabalho que se resolve o problema da desigualdade social numa sociedade. Existe o auxílio governamental para aqueles que não têm capacidade de exercer atividade produtiva. Porém, esse auxílio deve ser associado à eventual incapacidade daquela pessoa em exercer alguma atividade. Desta forma, o governo, ao pagar esse auxílio, deve, paralelamente, providenciar o treinamento necessário
para a capacitação daquela pessoa para ingressar no mercado de trabalho e para receber e parar de receber o auxílio governamental, bem como deverá auxiliá-la a obter tal trabalho. Custa lembrar que o Ronald Reagan, 40º presidente norte-americano, afirmou que não devemos julgar os programas sociais por quantas pessoas estão neles, mas por quantas estão saindo. Há outro ditado emblemático dele que diz o seguinte: o melhor programa social é o emprego. Também é o trabalho ou emprego que são os responsáveis pela redução da criminalidade no país. Agora vamos entender a corrupção penal pela ótica jurídica. Vou aqui apenas apresentar as formas básicas desse crime. A descrição mais detalhada está no meu livro, que eu disponibilizo gratuitamente pelo link que está na página inicial desse canal. O crime de corrupção basicamente está tipificado no Código Penal em 2 artigos. Nos artigos 317, na sua forma passiva, e no 333, na sua forma ativa. A corrupção passiva é caracterizada por solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Essa é a tipificação deste crime no Código Penal. Ou seja, é o ocupante do cargo público que pede algo que não pode pedir para si ou para outrem, em contrapartida de uma decisão, ação ou omissão que pode realizar. Esse algo pode ser uma quantia em dinheiro, um cargo, um bem, uma viagem com estadia paga, etc. Já a corrupção ativa consiste em oferecer ou prometer vantagem indevida a um funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Ou seja, trata-se, por exemplo, de um empresário que oferece a chamada propina para o ocupante de um cargo público importante para obter um contrato com o governo. Eu considero que, em ambos os casos, essas formas de corrupção podem ocorrer na iniciativa privada, mas só é punível penalmente quando há verba pública envolvida. Em âmbito exclusivamente privado, normalmente resulta em demissão. Temos também a Lei 12.846 de 2013, denominada Lei Anticorrupção, que dispõe a responsabilidade objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Uma vez que as empresas não podem ser penalmente responsabilizadas como as pessoas físicas, elas podem ser multadas e proibidas de negociar com instituições governamentais. Este é o fundamento dessa lei, porém há algumas polêmicas quanto à sua aplicação, que eu detalho no meu livro. Vimos assim, resumidamente, o que é a corrupção moral e os perigos associados a ela no vídeo anterior, e a corrupção penal, justamente com os malefícios que ela traz para a sociedade. Isso servirá de base para compreendermos os próximos vídeos. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo com o tema corrupção na sua forma horizontal, vertical e institucionalizada. Este é o canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.